Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e é muito bacana todos os dias nós vermos mais pessoas chegando até o nosso espaço, compartilhando os nossos vídeos, interagindo com as outras pessoas, mandando seus comentários, enfim. Se esse é seu caso, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos também, dê joinha para chegar a mais pessoas, porque o Brasil vai precisar de muita gente entendendo o que está acontecendo. Muitas mentiras que foram colocadas nesses últimos anos pelo governo federal, pela figura do presidente da República, vão ser desmentidas a partir de agora nessa CPI do Senado. Nós aqui vamos tentar retransmitir essas sessões, vamos tentar comentar também em tempo real, porque muita coisa vai poder, inclusive, fazer com que seja cravada uma estaca no peito do futuro político do presidente da República. Se tudo acontecer de uma forma reveladora, a situação será tão bombástica que é possível que o presidente, afinal de contas, sofra o impeachment e perca seus direitos políticos, que para o Brasil será um avanço no processo civilizatório. O triste é que no meio dessa história toda ainda tem muita gente que ainda acredita na figura. Eu vou colocar para vocês um vídeo que eu não consegui colocar ontem, porque estava tendo alguns bloqueios, né? Mas eu separei aqui só um trechinho do professor Bruno Caramelli, ele que entrou com uma ação contra o Conselho Federal de Medicina, e nós estamos falando de um professor cardiologista super respeitado, que ficou indignado e chutou o balde. Nesse vídeo aqui, que não tinha esse propósito, que ele estava lá na TV USP, ele estava falando sobre os medicamentos que são propagandeados pelo presidente da República, que nós vamos desvendar agora, para quem ainda não sabe, de onde surgiu essa ideia na cabeça do presidente. Muitas pessoas sabem, mas esqueceram, a gente vai sublinhar aqui. Vamos ver aqui o professor Bruno Caramelli falando de algumas coisas, são recorrentes no nosso papo, você conversa com outras pessoas, de vez em quando, algumas vão colocar essas questões que vão ser reveladas pelo doutor aqui, Bruno Caramelli. Vamos lá. Opa, vamos lá. Era o meu objetivo, era impressionar as pessoas para poder explicar o que acontece. Você toma hidroxicloroquina e cloroquina para outras doenças. Você toma para artrite reumatoide, para malária, para lúpus. Então, tudo bem eu tomar para Covid? Não. Pelo seguinte, para malária, para lúpus e para artrite reumatoide, existe um benefício comprovado. E em medicina é sempre um equilíbrio entre o benefício e o risco. É uma irresponsabilidade tripla alguém recomendar hidroxicloroquina ou cloroquina, primeiro porque não existe benefício comprovado nenhum. Daqui a pouco eu vou comentar o maior estudo sobre isso, que tem 96 mil pacientes, que saiu publicado hoje, é um registro que saiu na revista Lancet. Então não tem benefício nenhum. Primeira é irresponsabilidade. Segunda, recomendar ou falar ou dizer que pode para um medicamento que tem efeitos adversos, sem nenhum benefício comprovado. E qual é a terceira maldade, na minha forma de entender, e falta de responsabilidade? É porque joga com medo. Nesse post que eu coloquei, muitas pessoas falam, não, mas se fosse você, então eu já tenho uma resposta. Eu tive Covid, passei muito mal e não tomei cloroquina, porque não funciona. Não adianta e eu só tenho risco. E eu tenho 60 anos, eu tenho hipertensão. Existe, dá para você botar na tela, por favor, o slide. Gente, então eu vou colocar esse vídeo todo na descrição, é muito esclarecedor. E ele fala de uma questão que pega a gente toda hora, né? Que é o medo. As pessoas desinformadas, elas se apegam a qualquer tábua de salvação. E o discurso do presidente brasileiro, que é um discurso que vai levar muitos médicos a problemas com a justiça, é uma coisa absolutamente inconsequente, porque esses médicos não estão respaldados, né, na ciência. Eles estão se apegando a alguém que, por uma razão política, alguma razão insana, insiste em expandir esse tipo de tratamento ou medicamentos, né? Gente, olha só o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, essa droga ela já foi banida. Ela não é mais praticada lá. Aliás, em lugar nenhum do mundo essa droga está sendo permitida. Por que o Brasil é o único país do planeta onde a gente tem esse tipo de discussão?
Por que o Brasil ainda é um país onde médicos estão prescrevendo uma coisa sem comprovação científica? Esses médicos estão com a sua responsabilidade toda isenta porque o Conselho Federal de Medicina está baixando algum protocolo? Não, porque a resolução de um conselho de classe não é superior à lei e a lei impõe responsabilidades aos médicos. Inclusive, não é por serem médicos que eles podem exercer qualquer área da medicina. Para isso existe o exercício irregular da medicina. Se alguém está muito preparado para desenvolver medicina numa área e se mete a uma outra especialidade causando dano, ele será responsabilizado também. Nos Estados Unidos, gente, então a droga já está banida. No Brasil, eu peguei aqui um estudo do professor, eu me esqueci o nome dele aqui, mas eu vou fazer justiça aqui que eu vou pegar agora aqui. O doutor Robson Souto, ele é advogado especialista em direito penal, com atuação em direito penal médico. Então, o colega aqui, ele desenvolveu aqui um estudo a partir de informações do Conselho Nacional de Justiça de 2017, que mostrava que o Brasil já tinha ultrapassado os Estados Unidos em ações contra médicos. Nós temos no nosso país 7% dos médicos, naquela época, tínhamos, que estavam sendo processados por algum tipo de acusação de erro médico, o que dava uma média de 70 processos por dia. Vocês imaginem o que vai acontecer agora? O que tem de gente que vai morrer por conta desse tratamento que não dá certo e, ao consultar um advogado, o advogado poderá orientá-lo a promover uma ação contra o médico, contra o hospital e até contra o governo por conta dessas insanidades todas. Mas isso surgiu da cabeça do presidente? Esses médicos estão apoiados num presidente que se apoiou em algum tipo de princípio, ensinamento médico? Não. Olha a revelação aí para quem não se lembra, Vou colocar esse vídeo também para quem quiser dar uma conferida, uma viajada. Isso aqui é uma matéria que mostrava que o presidente americano, ele estava defendendo o tal medicamento. Essa foi a única razão que o presidente brasileiro teve para apoiar o medicamento. E o discurso do então presidente americano era igualzinho, gente. Ele falava que é um medicamento utilizado contra a malária, que ele tem resultados muito bons, ele estava tendo depoimentos pessoais, nunca indicam as fontes, Sempre assim, ouvi dizer, alguém disse, a coisa está indo muito boa, enfim. E o que aconteceu com ele? Ele dizia que tomava o tal medicamento preventivamente, mas ele pegou a doença às vésperas das eleições norte-americanas. Só que lá, ele foi tratado com outro tipo de tratamento de choque, para poder salvá-lo a ponto de ele poder disputar as eleições lá nos Estados Unidos. Então, gente, essa é a única fonte de informação do presidente brasileiro. Só que lá a situação foi banida, o órgão, a Anvisa de lá, baniu, e eu duvido que tenha algum médico nos Estados Unidos que esteja prescrevendo o tal medicamento, porque lá a barra é pesada. Porque lá, se eles fizerem alguma coisa fora do regramento, eles sofrem condenações milionárias. E os hospitais aos quais eles estão vinculados também. E se acontecer um resultado morte, eles vão para a cadeia. Isso no Brasil poderá acontecer também. Como eu disse a vocês, até o Conselho Federal de Medicina poderá ser responsabilizado civilmente e seus gestores penalmente. E eles vão ser chamados, inclusive, para participarem dessa CPI, para explicarem por que é que eles estão autorizando, eles se omitiram com uma situação que diz respeito à saúde pública aqui no nosso país, por interesse ideológico ou por interesses paralelos. A gente sabe que uma parcela da classe tem uma feição, ou tem um apreço, ou tem uma proximidade com o presidente atual, porque naquele episódio dos médicos cubanos, por reserva de mercado, muitos médicos foram contra, E o presidente brasileiro, contra Cuba, evidentemente, ele fez a festa dessas pessoas que eram contrárias à vinda desses médicos que estão fazendo falta até hoje aqui no nosso país. Então tem uma parcela que, por razões ideológicas, estão presas ao presidente da República e essas maluquices que ele prescreveu e que não tem nenhum tipo de fundamento e que serão desnudadas agora nessa CPI. Essa CPI vai ter que responsabilizar muitas pessoas dentro desse governo. O ministro da Economia, porque ele também fez corpo mole, ele não ajudou a ter nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de proteção social, porque sem proteção social as pessoas foram obrigadas de fato a irem para as ruas mesmo, buscar algum tipo de solução no meio desse desespero todo.
O pessoal da área da comunicação vai ter que ser responsabilizado porque gastaram milhões de reais em publicidade e não gastaram nem um centavo com uma campanha educativa aqui no nosso país. Então vão ter que ser responsabilizados também. O próprio ministro, ex-ministro Pazuello, que cometeu prevaricação, né? Porque ele não podia ter aceitado um cargo por uma área que ele não tem competência e tem inchado ali o ministério com um monte de militares das áreas de segurança que não tem nada a ver, nem com saúde, nem com pandemia, nem com vírus, nem com vacina, com nada. Então, já é um crime de responsabilidade do presidente e de quem aceitou fazer esse tipo de tarefa. Estão tentando blindar o Pazuello agora, mas não vai funcionar. Inclusive, a Advocacia Geral da União, o que acontece é o seguinte, estão tentando botar o Pazuello num cargo para que a Advocacia Geral da União defenda juridicamente o Pazuello para ele não ter que gastar dinheiro com advogado. Isso é uma irregularidade, porque a Advocacia Geral da União tem que zelar pelos direitos e interesses da União e não dos interesses pessoais de funcionário que tenha feito algum tipo de prevaricação, de ato irregular, de corrupção, de algum tipo de desvio. Então, isso vai ser questionado. Gente, vai ter muita gente que vai entrar pelo cano no meio dessa história. E não vai adiantar os meios de comunicação tentarem fazer o que fizeram até agora, esconder a verdade. Porque, como eu tenho dito a vocês, a cobertura jornalística do que se faz aqui no Brasil em relação ao presidente da República, ela é criminosa, é antijornalística, é antiprofissional. Os telejornais à noite não falarem das lives criminosas do presidente, as desinformações que ele bombardeia o povo o tempo todo, eles são coniventes também, como eu tenho falado com vocês quase um ano. Não adianta no final do telejornal eles fazerem cara de tristes, aparecer o número de mortos no final, se eles são cúmplices, se eles não estão apontando. Por que é que a gente precisa de uma CPI para dizer as verdades se os meios de comunicação já sabem dessas verdades há muito tempo e não as revelam para o povo brasileiro? Aqui as pessoas chegam aqui com essas mentiras que o doutor Caramelli colocou aqui, que o Mandetta que foi o responsável, porque o Mandetta dizia que era para ficar em casa, custe o que custasse o que custasse, e não era isso, é mentira que o Bolsonaro conta o tempo todo. O que nós sabemos é que no começo da pandemia, como os hospitais não estavam preparados, se fosse todo mundo com os primeiros sintomas para hospitais, eles iam entrar em colapso. Era isso que estava sendo falado na época. Então tem muitas coisas irregulares. Essa proibição que a agência, o FDA, né, dos Estados Unidos, fez contra o medicamento do Bolsonaro, fez com que o Trump mandasse tudo aqui para o Brasil, porque lá não tinha mais utilidade, eles não tinham mais onde ministrar aquilo. Então nós viramos aqui a latrina, o lixo do lixo que foi esse governo genocida lá também nos Estados Unidos e que teve aqui o seu filhote sem personalidade reproduzindo as mesmas coisas. Então, meu amigo bolsonarista, quando você escuta esse discurso do presidente, isso não veio da cabeça dele, não veio de nenhum estudo, nenhuma pesquisa. Ele apenas reproduziu um discurso falso do presidente americano. Não é por outra razão que no mundo inteiro. Gente, por que é que no planeta inteiro, só no Brasil, a gente está tendo esse tipo de situação? Ninguém está receitando isso em lugar nenhum. Eu acho bom mesmo que os médicos que tenham receitado isso aqui no Brasil, que eles sejam processados mesmo, criminalmente, civilmente, pelas famílias das pessoas que acordarem e perceberem que foram enganadas, como já está acontecendo com alguns desses casos em alguns hospitais aqui no nosso país. E para finalizar aqui o nosso papo, hoje de manhã cedo, o presidente mais uma vez fez lá uma agressão à Rede Globo de televisão, né? Nós criticamos a Globo por razões totalmente diferentes do presidente da República. Nosso enfoque aqui pela estratégia que ou pela função estratégica que os meios de comunicação têm em sociedades como a nossa. Os meios de comunicação, eles acabam proporcionando uma alienação, uma conformação e um desvirtuamento da atenção da sociedade para os reais problemas brasileiros. O Bolsonaro hoje falou mais uma vez da Globo, ele já atacou Merval Pereira, a Miriam Leitão, disse que recebiam dinheiro lá do Senac, do SESI, quantias vultuosas, eles não reagiram, a Globo ficou caladinha. O Bolsonaro já falou mais de uma vez que a família Marinho recebia dinheiro desonesto lá na garagem, no estacionamento da Rede Globo, eles também não falaram nada. Ele tem ameaçado não renovar a concessão, coisa que não pode fazer, porque isso depende do Congresso Nacional. Ele chama a Globo de Globo Lixo, de TV funerária, e a grande emissora não reage, porque eles sabem que o Bolsonaro está para ser expelido
mais cedo ou mais tarde. E quanto mais eles mantêm o Bolsonaro no poder, nós aqui é que ficamos com essa tarefa de contestá-lo, contestar essas mentiras todas, enquanto a área econômica está fazendo tudo aquilo que o grupo econômico das televisões, os que são acoplados, os que têm algum tipo de parceria, algum tipo de sociedade, todos esses interesses estão passando sem que a gente perceba. A gente está olhando as formigas de um lado e os elefantes estão atropelando por outro. Mas essa CPI pode ser o ponto fora da curva. Essa CPI pode acelerar a retirada dessa figura que está enganando essas pessoas todas que a gente está vivenciando aqui todos os dias no nosso portal. Outro dia, nesse último vídeo, uma pessoa mandou, se um filho teu estivesse agonizando, você não... As pessoas vão por aquela teoria do medo. É óbvio que se uma pessoa está numa situação desesperadora, ela toma até chumbinho, toma até velho barreiro. Qualquer coisa que for receitada ali numa situação de desespero, mas não é isso que a gente está tratando aqui. A gente está falando de alguém que está estimulando as pessoas e médicos a tomarem umas porcarias que não evita da pessoa ter a doença. Isso ilude as pessoas, isso faz com que as pessoas se desguarneçam, as pessoas acabem por se contaminar, as pessoas acabem por ir até a UTI já no estado avançado, como aconteceu em Manaus. A maior parte das pessoas que morreram em Manaus estavam fazendo tal tratamento porque não estava funcionando. O cara ficava até o último instante em casa e não ia porque sabia que nos hospitais as coisas iam estar colapsadas também. Então, gente, as responsabilidades vão aparecer. E não adianta, porque nesse caso específico, por mais que os grandes meios queiram esconder a verdade aí, como diz o poeta, né, pode ser a válvula da libertação. E a gente aqui vai ajudar cada vez mais a jogar luzes sobre essas questões todas. Então, meu amigo bolsonarista, se você ainda acredita no Bolsonaro, saiba que você está acreditando no enganador. Alguém que não tem personalidade própria, não tem luz própria, copiou tudo de um presidente americano que já caiu em desgraça, ninguém nem mais ouve falar da criatura para o bem da humanidade. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau.